Sabe aqueles bate-papos que antes da câmera ligar já engrena? Foi assim que a gente começou o nosso encontro hoje. E esse papo vai render junto com vocês. Obrigada pela sua presença e audiência no podcast Parada Programada. Que satisfação dividir com vocês mais conhecimentos sobre manutenção industrial, práticas de gestão mais eficientes, insights produtivos para você colocar em prática na sua planta produtiva. Com a gente hoje, mais um profissional mega experiente, mais de 30 anos na manutenção industrial, uma bio vasta de empresas de grande porte, nas quais ele atuou resolvendo problemas e trazendo oportunidades, performance e produtividade. Com a gente hoje, Marcos Rossini. Muito obrigada pela sua presença e participação no podcast Parada Programada. Imagina, eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui, uma satisfação poder compartilhar um pouco, né, de conhecimento que a gente conseguiu adquirir nesses últimos 30 e poucos anos dentro do setor, né? É um setor muito gostoso, muito legal de se trabalhar. Eu espero, de alguma forma, contribuir um pouco com o meu conhecimento, com o meu humilde conhecimento. Isso é o Parada Programada, Marcos. Essa troca gostosa, esse momento leve, mas cheio de conteúdo para quem está com vontade de aprender, né? E aprender com a bagagem de outros profissionais, né? Quero começar, Marcos, tenho a sua bio aqui, mas eu sempre gosto de deixar o meu convidado de uma forma muito espontânea dizer quem ele é. Como você se define, Marcos? Quem é o Marcos Rossini? Bom, eu me defino assim, né? Eu batalhei muito na vida, comecei cedo a trabalhar. Os tempos eram diferentes, né? Trabalhar era uma necessidade, não era opção. Sou natural de Piracicaba, São Paulo, né? Sou nascido lá. Comecei a minha carreira na cidade de Piracicaba, né? Sou casado, tenho 2 filhos. No decorrer da minha vida profissional, as oportunidades foram aparecendo, né? E acabei saindo da região de Piracicaba, né? Eu sempre gostei do setor sucroalcooleiro. Meu pai era um prestador de serviço, né, na área agrícola sucroalcooleira. Isso me dava muito orgulho, então eu olhava assim aquilo que ele fazia e falava, poxa, quando eu crescer eu quero entrar no típica, né? Exatamente, eu quero, né, fazer alguma coisa parecida com isso, tal. Não foi fácil, né? Eu tive que batalhar muito para conseguir vir para o setor, mas deu certo. Eu acho que hoje eu estou com os meus 53 anos, né? Eu acho que foi uma trajetória muito positiva e eu acho que deu certo, tudo aquilo que eu imaginei deu certo, talvez até mais do que eu tenha imaginado. 53 anos, dos quais mais de 30 dedicados à manutenção industrial no setor sucroenergético. Isso. Você gosta, de uma forma geral, quando você olha para a sua trajetória profissional, você gosta do que você vê? Eu gosto sim. Eu acho que o setor é um setor apaixonante, né? É difícil você ver alguém do setor que entrou no setor sair e procurar alguma coisa fora. É verdade. Né? Ao contrário, tem muita gente que não é do setor, acaba conhecendo, se apaixona e fica, né? Eu não entrei exatamente na área de manutenção. Perfeito, então conta pra gente. Qual foi a sua porta de entrada? A minha porta de entrada foi na manutenção, mas foi numa área de instrumentação e elétrica, que eu já tinha um pouco, né, de conhecimento. Você já entra formado, Marcos? Não. Eu entrei, eu estava no 2º ano de engenharia, né? E eu entrei justamente porque, como a minha experiência era mais na parte elétrica, né? E naquela época as faculdades diferentes de hoje não faziam o que a gente escolhia, era o que tinha disponível, né? Era difícil ter cursos de engenharia no noturno, onde a gente pudesse trabalhar durante o dia e estudar à noite, né? Eram cursos relativamente caros, né? Então, eu consegui um curso de engenharia mecânica à noite, né, para poder trabalhar durante o dia. Foi o que deu. Foi o que deu, era o que tínhamos para hoje. A gente fala, né, o que tem para o momento. É o que tem para o momento.
E aí sim, eu comecei a estudar, mas como eu já trabalhava com projeto, eu sempre gostei da área de engenharia, de projeto, sempre gostei de desenho técnico, né? Então eu fiz cursos de desenho, eu já trabalhava na época de nanquim ainda, com desenhos técnicos, né? Mas a minha maior experiência era na área elétrica. Então eu acabei indo para a usina com o intuito de, poxa, agora eu já estou na engenharia mecânica, eu quero virar para engenharia mecânica. Uma curiosidade. A mesma usina que o seu pai trabalhava? Não, a usina que meu pai prestava serviço. Ah, tá. Né? Era uma tradicional da região de Piracicaba, né? E então eu fui para lá sem salário, só para poder mostrar o meu serviço, né? Para poder mostrar a minha dedicação, a minha capacitação, digamos assim, para que eu pudesse desenvolver. E assim eu fiz, consegui, fiquei 2 meses, aí acabei virando funcionário mesmo, me efetivaram, ainda na área elétrica e automação, que era onde eu tinha um pouco mais de experiência. E depois de 3 para 4 anos que eu estava me formando, aí eu consegui migrar para a área mecânica, na área de operação, que é a extração de caldo, que era algo que me agradava também, né? Que é uma mecânica pura, extração de caldo por moenda era assim, mecânica. Até hoje, né? A área mecânica pura e uma das áreas mais interessantes da usina, né? Então foi nesse momento que eu consegui ir para a área mecânica. Eu vou voltar um pouquinho na sua pergunta, na sua resposta, na verdade, porque eu acho que tem um elemento aí super importante para a gente conhecer de você. Você falou assim, ó, o setor sucroenergético é apaixonante. Dificilmente alguém que entra, sai. Na sua opinião, o que faz as pessoas se apaixonarem pelo setor? Eu acho assim, eu acho que a gente costuma brincar que quem trabalha em usina trabalharia em qualquer outra empresa, né? O universo dentro da usina é assim, praticamente infinito, né? Então todo mundo que quer ter uma carreira, ele pode desenvolver. É uma área muito ampla, desde mecânica, ganhar conhecimento, aplicar os conhecimentos que a gente tem. E também é uma área sempre em desenvolvimento. Então não é uma área de monotonia. Talvez até por ter essa sazonalidade, né, de, 6, 7 meses operando, 4, 5 meses em manutenção, né? Então quando a gente fala safras, né, é muito gostoso você falar, eu já tenho 30 safras, eu já tenho 20 safras. Então, para quem gosta de desafios, você olhar para frente e falar, poxa, aqui é um setor que eu posso me desenvolver, que eu não tenho limites de desenvolvimento, é excitante, né? Isso que faz a gente se apaixonar e não querer sair mais. Com certeza. Você é formado em engenharia mecânica? Sou engenheiro mecânico, né? Sou formado em engenharia mecânica, tenho uma pós-graduação em gestão empresarial. Hoje, no seu dia a dia de trabalho, você faz o quê, Marcos? Bom, hoje, atualmente, eu faço parte da equipe corporativa, né, da BP Bung. A nossa equipe corporativa ela é dividida em 3 segmentos, né? PCM, que é o planejamento de manutenção. Confiabilidade, certo? E execução. Então, eu faço parte da área de execução. Então, eu sou consultor técnico, que é um cargo semelhante a um gerente de manutenção, né? E a gente dá apoio. Hoje o nosso grupo tem 11 usinas, 11 unidades, né? E o nosso corporativo é responsável por padronização, né? Por tentar, da melhor forma possível, né? Mesmo sendo unidades diferentes, tentar fazer uma manutenção da forma mais padronizada possível. Eu fiquei curiosa. Eu sou uma curiosa. Você me falou 3... não são funções, 3 áreas da manutenção industrial. Você me falou do PCM, da confiabilidade e a área que você está atuando. Você consegue diferenciar essas 3 áreas para mim? As 3 áreas, né, apesar da gente tratar como 3 áreas, elas são totalmente interligadas, né? Até porque, quando a gente fala em manutenção, quando a gente olha lá quando eu comecei há 30 anos atrás, a manutenção significava o quê? Quebrou, conserta, volta a trabalhar. Uhum. Era esse o conceito de manutenção. No decorrer dos anos, né, esse conceito foi mudando. Porque não havia nenhuma preocupação em eficiência, em custo. E hoje não. Hoje
né? A gente tem que ser produtivo, tem que gerar riquezas para a empresa, tem que gerar valor, tem que ter lucro, né? Então a gente trabalha com o conceito de eficiência. Então, o PCM ele faz planejamento, né? Seja de uma parada programada, seja um planejamento de uma entre-safra, né? O planejamento ele é uma ferramenta da manutenção, né? Então, ao invés de eu quebrar, conserta, eu vou me planejar para fazer a manutenção. Então, o PCM me dá esse suporte. Confiabilidade tem um viés de quando que eu vou precisar fazer manutenção? Ele tem uma função meio que preditivo, né? Preditivo no sentido, eu tenho que prever o que vai acontecer, tentar ao máximo, levar o meu equipamento ao máximo, né? Porque se eu consertar antes, eu estou gastando dinheiro. Se eu trocar um rolamento antes do rolamento quebrar, eu estou jogando dinheiro fora, porque eu não cheguei no fim do vida útil. Se eu deixar ele quebrar, risco. É o meu risco, eu vou ter um custo da minha planta parada. Então, a preditiva, uma das responsabilidades é tentar trazer o equipamento no maior, né, mais tempo possível antes da quebra, né? E para que eu tenha um tempo de me planejar e executar a atividade. E a sua atividade? A minha atividade já é a execução propriamente dito. Então, é pegar as informações, por exemplo, do PCM, né? Óbvio, é ajudar o PCM a construir um planejamento, né? E ter a disciplina de executar aquilo que eu planejei. Da maneira com que foi planejado, no tempo que foi planejado, no recurso que foi planejado, consequentemente, no custo planejado, né? E também pegar as informações da preditiva, da confiabilidade, né? E poder colocar em prática da melhor maneira possível, né? Entender, por exemplo, informações da confiabilidade. Olha, eu tenho determinado equipamento que nós já trocamos o rolamento 2, 3 vezes. Não está resolvendo. Cara, o que é? Trocar o rolamento, eu não estou resolvendo o problema, né? Então é o que? Tá? O que eu preciso fazer? O que está de errado? O que está me fazendo esse rolamento quebrar, por exemplo? Então a execução é isso, é a mão na massa, no bom sentido, né? É trazer o equipamento que falhou para a condição de operação novamente. Quando você me conta que hoje você atua no corporativo de uma grande companhia, fico aqui me perguntando, será que o Marcos Rossini fica em campo ou no escritório? Essa não é uma dúvida, mas é um desafio para a gente, né? Por quê? Porque durante 30 e tantos anos da minha trajetória, eu fui campo, né? Então, o campo está no sangue, está na veia, você ir lá ver um equipamento, que barulho que ele está fazendo, né? Perceber, porque o equipamento ele conversa com a gente, né? É a mesma coisa que carro. Quando o carro começa a aparecer um barulhinho, você fala, poxa, isso aqui não está normal. Só meu marido sabe isso, eu não consigo fazer essa leitura através dos sons. Cara, a gente consegue, assim, às vezes pelo som, pela mão, você coloca essa temperatura, não está normal, né? É óbvio, é uma sensibilidade que você acaba. E eu fiquei, né, no campo até no final de 2023, né? Vim pro corporativo é recente, fazem 6 meses. Então é uma virada de chave que a gente tem que se policiar, né? Porque minha função agora não é mais campo efetivamente, mas dar suporte, dar apoio, dar conhecimento e trazer recursos na medida do possível, né? Para que quem está na linha de frente no dia a dia, né? Para que a vida dele seja melhor do que... Tem uma relação maior com estratégia ou não? Tem. Tem uma relação direta agora com estratégia, né? Então a gente sai nessa função. Eu saio do dia a dia de trocar rolamento ou não, de que rolamento que eu vou usar, que marca ou não, e eu venho para cima, né? Num ponto mais de estratégia, pensando assim: poxa, dar manutenção, por exemplo, em bombas, é melhor a gente fazer com equipe interna ou é melhor a gente fazer de forma terceirizada, né? É tentar identificar oportunidades de ganho financeiro, né? É melhor eu reforçar a minha equipe de manutenção ou é melhor eu terceirizar?
né? Quais ferramentas, quais procedimentos é melhor, né? É analisar, olha, quais são as maiores paradas, o que está mais de reincidência, está faltando treinamento, né? Como que eu monto, como que eu crio uma estratégia de treinamento e desenvolvimento, né? E até mais do que isso. Hoje, trazer profissionais para a nossa área não é fácil, né? Então a gente precisa o quê? Trazer profissionais prontos é muito difícil. A gente precisa desenvolver internamente. Então, como fazer essas funções, né, esses cargos serem atrativos para o mercado, né? Como criar essas estratégias para trazer alguém mais novo. Hoje a moda é profissões digitais. Instantâneas. Vira o celular, né? É isso aí. E ali a gente já fica rico. Isso. Então, são poucas as pessoas que têm, né, dentro de si a vontade, poxa, eu quero ser um mecânico, eu quero ser um manutentor, né, pegar a chave e tal, desenvolver. Não são todos, né? E, de certa forma, a gente precisa ajudar a mostrar esse universo para as pessoas, para os jovens que estão vindo, e falar assim, olha, é sim uma oportunidade boa, é um trabalho legal, que vai te satisfazer e vai te dar um retorno financeiro. Enquanto você falava, eu fui aqui tendo vários insights de pergunta, eu estou organizando essas perguntas na minha cabeça, então eu vou voltar num pedacinho que você falou de um momento importante na sua carreira, quando você é recente, faz uma virada de chave do campo, vou falar para o escritório, mas não é disso que a gente está falando, sim, né? Sim. Mas desse modelo de trabalho, da execução para o planejamento e estratégia. Não que na execução não tivesse isso, mas só diferenciando esses locais. Como você falou que foi uma virada de chave, queria que você me contasse assim, o que foi mais gostoso e mais desafiador nessa virada de chave? Tá, legal. Acho que para te responder isso, vou contar um pouquinho de uma característica minha, né? Eu gosto muito de mudanças. Eu não gosto de manter as coisas. Eu não gosto do óbvio. Eu não gosto de manter durante muito tempo alguns padrões, né? E essas mudanças ocorreram várias vezes na minha vida. Uma das vezes foi quando eu te falei que eu quis ir para a usina e eu saí de um emprego onde eu tinha um salário para não ganhar nada, para tentar uma oportunidade dentro da usina. Uhum. E acho que isso foi legal. Acho que essa determinação foi legal. Num determinado momento que eu estava em usina, eu tinha meus 30 anos, 30 e poucos anos, né? Recém-formado. Falei, poxa, será que a usina é o único universo que existe? Né? Será que existe vida fora da usina? Eu quero experimentar. E eu decidi sair de usina, não deixar de trabalhar em usina, mas poxa, eu quero, em vez de estar dentro da usina, eu quero na área comercial. Acho a área comercial legal. Quero ver se eu tenho esse dom. Então eu saí e vim para uma área comercial. Dentro de usinas, produtos de usinas, mas fui. E eu não me adaptei, né? Então eu acho que são duas questões. Eu tive a coragem de falar, poxa, eu quero tentar, eu quero saber como que é, porque senão eu nunca, né? Falei, eu acho que se eu tentar algo diferente, isso vai me ajudar a ser um profissional diferenciado, né? Então eu tentei área comercial, não me adaptei, tive a coragem de novamente falar, poxa, não é minha praia, vou voltar para a área técnica. E fiz isso, voltei na área de engenharia, ou seja, eu saí de dentro da usina, fui para a área comercial de usina, voltei para uma área de engenharia, de projetos, né? Continuei durante um tempo na área, muito legal, me adaptei, foi muito gostoso, adquiri um conhecimento muito grande disso, né? De projeto. Fui para uma área de consultoria, que também me desenvolveu muito, e voltei para a usina. Falei, poxa, agora eu acho que eu estou preparado, eu vou conseguir contribuir mais ainda dentro da usina. E voltei para a usina. Mas não na área de manutenção, eu vim na área de extração de caldo. Porque durante esse período foi logo que começou aquele boom de difusores. E eu olhei e falei, poxa, isso aqui tem poucos profissionais, tem muita gente que gosta de moenda, mas tem poucos profissionais que gostam de difusor. Se eu me desenvolver, se eu adquirir conhecimento, vai ser útil para a minha vida profissional. E foi assim que eu fiz. Então, eu me especializei em difusores. Uhum. E aí eu vim para a BP Bung.
Depois de 4 anos, eu fiz essa virada. Veio a oportunidade de ir para manutenção. Eu já cuidava de manutenção, mas eu não tinha a gestão da manutenção. Falei, poxa, acho que vai ser legal. Vou desenvolver nisso. E pulei novamente para a área de manutenção. Né? Eu estou entendendo tudo. E eu estou... O quanto você gosta de experimentar esses novos desafios, né? Se colocar naquele lugar que a gente às vezes denomina de zona de desconforto. Sair da zona de conforto, para mim, é muito importante. Quando eu permaneço muito tempo dentro da zona de conforto, me dá um desconforto. Né? Então, eu preciso sair disso. Então, essa mudança para o corporativo, óbvio, é uma mudança de chave, mas para mim é uma mudança de chave positiva, onde eu consigo sair daquilo que eu estava acostumado e começar a ter percepções novas. É muito difícil para mim, poxa, não pegar a chave indireto. Às vezes alguma unidade liga, poxa, eu estou com tal problema aqui, Rosine, você consegue vir aqui amanhã? Poxa, à vontade, às vezes ela fala, não, estou indo agora. Né? Mas aí a gente para e fala, não é mais esse o meu papel. Eu tenho que dar subsídios para que ele consiga resolver esse desafio em loco, ele. Exatamente. Ou dar recursos, ou dar informações onde ele consiga recurso. Né? Então, é algo, pelo menos para minha personalidade, é algo muito positivo. Eu estou juntando aqui um pouco do que você falou, que o mais gostoso é experimentar mais uma vez a mudança, que é algo que você gosta muito, né? Você mesmo se coloca de uma forma estratégica na vida nesses lugares de mudança. E aí eu queria que você falasse de desafios que essa mudança de chave também te trouxe, ou te traz, porque é algo relativamente recente. Talvez você ainda esteja vivendo alguns desafios que essa virada de chave podem promover. Imagino que você veja de forma positiva até os desafios. A sua forma de falar, de alguma forma, já mostra isso. Mas pensando em profissionais que também querem fazer essa virada de chave, e as próprias unidades precisam desse lugar de experiência em outro local, realocada em outro departamento. Então, pensando nas pessoas que estão nos assistindo e que também podem se inspirar em você, né? Como eu faço essa mudança, que tipo de desafio esse profissional vai precisar enfrentar? Bom, eu acho que hoje são muitos os desafios. Eu vou começar por alguns, que é o que eu enfrento, né? Não é fácil para um profissional de 53 anos, né? Já 30 no mercado, estar aberto para mudanças. Né? Mudanças que ocorreram nos últimos 20 anos, talvez ocorram nos próximos 2, 3. A velocidade de mudança está mais rápida, né? A velocidade está, assim, muito grande. Até muitas vezes, difícil até de acompanhar as mudanças. E esse é o desafio. Como, com 53 anos, acompanhar esses desafios? Poxa, ligar computador, mexer em planilha é uma coisa, mas abrir a mente e falar, poxa, eu tenho hoje tecnologias de inteligência artificial. Como que eu posso usar essa tecnologia ou essas ferramentas para melhorar a minha vida e a vida, né, dos meus companheiros dentro da planta, né? Do meu time? Como fazer a empresa que eu trabalho ganhar dinheiro com isso? Ser mais produtiva, ser mais produtiva, ser mais eficiente. Né? Então, eu acho que o primeiro desafio é justamente, né, não se acomodar. Estar aberto. E tem um negócio muito interessante, que estar aberto, que isso eu acho que a juventude de hoje, né, eu acho que é sempre uma troca. Assim como talvez muitas pessoas estão assistindo e tentando aprender alguma coisa com quem é mais velho, nós que somos mais velhos conseguimos também aprender muito com quem é mais novo. Porque toda essa tecnologia, os mais novos, né, nasceram com o celular na mão. Né? Talvez eles não conheçam o dia a dia, as aplicações dentro da usina, mas eles sabem muito bem o que existe de tecnologia no mercado. Então, quando você une isso, o conhecimento que esses jovens têm e a vontade que eles têm de trazer tecnologias novas, com o conhecimento da aplicação que nós temos, né? Eu acho que esse casamento, essa mistura, ela funciona legal. Eu não sou obrigado a saber de tudo. Ninguém vai saber de tudo, né? Mas a gente precisa saber o telefone de quem sabe. É mesmo. E isso ajuda.
né? Eu sei aonde aplicar, eu sei as minhas dores, né? As dores das minhas plantas. Quem tem um remédio não sabe onde aplicar, mas nós dois juntos conseguimos trazer grandes soluções, tenho certeza. Marcos, a gente agora vai navegar um pouquinho juntos para o universo específico da parada programada. Vamos lá. Você falou para mim que tem um cálculo, uma conta, uma brincadeira que vocês fazem que é assim, ó. Quantas safras você tem? Isso aí. A minha pergunta é bem parecida com essa, mas não é quantas safras. Adivinha? Quantas paradas você imagina ter acumulado de bagagem na sua trajetória profissional? Poxa, fazendo uma conta rápida. Pode ser rápida. Uma conta rápida. Cada safra, via de regra, a gente faz. Depende da usina, a gente faz pelo menos uma parada programada por mês. Algumas são 2. Né? Isso só programada. Então. Não estamos contando entre safra. Nem entre safra, nem paradas emergenciais. Nem as emergências. Só parada programada, no mínimo uma por mês de safra. Vezes 30 safras, 30 e poucas safras. Tem bastante, né? Uma coleção. Pouquinho. Nós falamos, você falou e eu guardei bastante essa palavra, eficiência, que hoje as empresas, as usinas, as empresas como um todo, elas buscam muito eficiência. Quando a gente pensa em parada, o que significa, na sua opinião, no seu ponto de vista, uma parada eficiente? Vamos lá. Uma parada programada hoje, né? Vamos falar hoje. Na minha opinião, é um mal necessário. Tá? Por que é um mal, em primeiro lugar? Por que é um mal? Porque qualquer parada dentro de uma planta é perda de eficiência. O que é o mundo ideal? Como a gente brinca, a usina da Barbie. Como que seria a usina da Barbie? Nunca tinha ouvido essa expressão, Marcos. A usina da Barbie seria, eu começo a minha safra, não paro nem um dia e termino a minha safra, sem parada nenhuma. Nós vemos em outros setores muitas plantas ou muitos setores que conseguem quase não ter paradas. Né? Isso é o mundo ideal. Mas a gente não consegue. Hoje, no nosso setor, nós não conseguimos isso. Nós necessitamos ter paradas até pela característica das plantas, né, do processo que é muito abrasivo, você tem desgastes, você tem características de plantas mais antigas, enfim, por um conjunto de situações. Então, a gente para. Ou a gente para programado, ou a gente para emergencial. Qual que é a diferença? Uma parada programada gera um custo muito menor do que uma parada emergencial, né? Então, às vezes é melhor, já que eu sei que eu tenho que parar, eu vou fazer de forma planejada, vou usar o meu PCM, vou usar a minha confiabilidade para dizer quais equipamentos já começaram a dar sinais de fadiga, e eu vou aproveitar, faço uma parada, resolvo todos esses problemas e retorno na moagem. Né? Então, eficiência para nós hoje, quando a gente fala de parada programada, para mim é conseguir executar exatamente da forma que eu planejei. O tempo que eu planejei parar. Tendo os recursos disponíveis. Os recursos disponíveis. E, principalmente, na hora de eu voltar, eu ter a certeza que os meus equipamentos estão voltando na condição original. Né? Que eu consegui ser eficaz, vamos dizer assim, na solução dos problemas. Eu fiz essa pergunta para todos os meus convidados até agora e eu quero repetir ela para você. Quando eu falo a palavra parada, que palavra remete à sua cabeça? Para o Marcos Rossini, parada é sinônimo de quê? De certa forma, é prejuízo. Quando a gente olha a empresa como um todo, né? Poxa, é prejuízo. Eu parei, eu deixei, eu tenho todo um ativo, eu tenho toda uma estrutura, né, para operar. O que me dá lucro na empresa é a fabricação, é produzir açúcar, é produzir etanol. Toda vez que eu paro de executar, né? Mas olhando pelo lado bom, como eu falei, né, o mal necessário. Olhando pelo lado bom que eu estou nessas paradas programadas, evitando paradas emergenciais de alto custo,
E tem outra coisa de usina que a gente brinca também, né? Usina só quebra de sexta-feira à noite até segunda-feira de manhã. Então... Que é quando você tem escassez de recursos. Você tem escassez de recursos de todos os tipos, né? Então, isso vem... Dificulta ainda mais do que já é um desafio. E outra, só complementando, Pode complementar. Né? Como eu falei, tem muitos equipamentos que ele tem uma vida útil, devido aos desgastes, baixo. Não existe um padrão em todas as usinas. Isso é o mais difícil de se medir, tá? Quando a gente mede, qual é a eficiência da empresa A com a empresa B? Não dá para a gente medir quando a gente fala em manutenção. Por quê? Porque cada uma das usinas, dos grupos, classificam de forma diferente. Por exemplo, tem usinas que entendem que parada programada não entra no uptime, que é o índice de planta parada, né? Tanto é algo ruim, né, uma parada, que a gente tem um índice que mede, que é o uptime, disponibilidade, né? Quanto maior é a nossa disponibilidade, melhor. Marcos, eu nunca ouvi esse termo que você está me falando agora e eu fiquei super curiosa, que é o uptime. Me conta o que é isso. Uptime é um número que indica, não vou dizer a saúde da minha planta, tá? Não é a saúde, mas diretamente o quanto a minha planta está disponível para produção. Por exemplo, uptime diário. Eu tenho 24 horas de operação. É como se, olha a associação que eu vou, é meu mundo. De alguma forma tem a ver com o sinalizador do combustível do carro? Não, entendi tudo errado. Não como combustível, mas você vai entender, vou te dar um exemplo. Eu tenho 24 horas, imagine de ontem para hoje. Certo. A minha planta começou a medir à meia-noite. Ok. E vai até as 23h59. Se ela produziu, se ela operou durante essas 24 horas sem parar, o meu uptime foi de 100%. Entendi. 100% do tempo eu estava operando. Se eu parei nessas 24 horas, 2,4 horas, significa que o meu uptime é 90%. Ou seja, eu teria 100% do tempo para produzir e eu não produzi. Eu produzi só 90%. Tá? E isso a gente conta como o quê? Como moenda ou difusor operando. É o fluxo de cana entrando. Porque às vezes eu paro o meu fluxo de cana, mas eu continuo produzindo. Porque eu tenho um pulmão lá dentro. Né? Então é só o quanto que eu moo e o quanto eu não moo. Então esse é o uptime. Você falou bastante, a gente está falando aqui principalmente sobre como tornar uma parada mais eficiente. Sim. Né? Na sua opinião, mais do que opinião, experiência, né? Acho que a gente está falando aqui com alguém muito experiente. Que ações o profissional que atua na manutenção, seja na confiabilidade, no PCM, que tipo de ações os profissionais podem hoje tomar partido, lançar mão, fazer uso para minimizar o impacto dessas paradas indesejadas na manutenção industrial? Eu acho que são vários aspectos. Né? O que vem hoje... Não vou falar de futuro, vamos falar do que é hoje. Tá? Primeiro, a gente ter ferramentas preditivas eficientes e assertivas. Né? E o que é, né, ser assertivo? É como você ir no médico. Né? Poxa, eu tô com uma dor de cabeça, você vai no médico, o que o médico fala para você? Faz um exame de sangue. Né? Então o teu exame de sangue vai falar, você tem uma infecção, não tem uma infecção, tal, e aí ele te dá um remédio. Confiabilidade é mais ou menos a mesma coisa. Então a gente lança a mão de técnicas, seja de análise de vibração, análise termográfica, análise de óleo, por exemplo, onde eu estou monitorando o meu equipamento. O equipamento não quebra do dia para a noite, ele dá sinais. Ele fala, olha, estou com uma dorzinha de cabeça aqui, se você não cuidar de mim, daqui a um tempo eu vou quebrar. Tá? Então, essa assertividade, quanto antes a gente conseguir identificar isso, melhor vai ser. Porque eu tenho mais tempo de ir para o PCM, por exemplo, e dizer, olha, aquele redutor,
ele está com barulhinho. É um rolamento que eu preciso trocar, mas ele ainda está legal. Dá tempo de você ir no mercado, comprar o rolamento com preço legal. Você não precisa comprar em qualquer um de hoje para amanhã. Traz o rolamento, deixa o rolamento quietinho aqui. Vamos fazer um planejamento para a semana que vem. Que dia que a gente tem um mecânico melhor, que dia que a gente não tem os recursos e tal. E a gente fazer o planejamento e aí sim fazer a parada. Então, cada um tem a tua, né, confiabilidade para indicar, planejamento para planejar. E óbvio, nós, enquanto execução, executar da forma correta. Não adianta eu pegar esse rolamento, montar de forma errada, faço a minha parada programada, monto errado, a hora que o equipamento parte, ele já parte indicando que tem uma falha novamente. Esse é um dos pontos, né? Hoje, o que determina as paradas programadas? Nós temos um equipamento específico dentro da planta que se chama desfibrador e picador de cana. Tá? Esses são 2 equipamentos que mais sofrem com desgastes. Tá? Então, via de regra, as nossas paradas programadas são feitas de acordo com a vida útil desse equipamento. Desse equipamento. E pode variar. Tem usinas que aguentam 30 dias, tem usinas que aguentam 2 meses, 3 meses, alguns 15 dias. Mas por que tem tanta diferença? Porque cada planta tem uma característica diferente, você tem uma matéria-prima diferente. Se você tem uma cana, o que venha da agrícola com um índice de terra, né, impureza mineral muito alta, ele vai ter uma ação abrasiva muito maior nos meus equipamentos. Em casos como equipamentos com esse nível de criticidade, aí é quando o profissional de manutenção pode fazer uso de equipamento reserva, ou são equipamentos caríssimos que não é possível você pensar em estratégias nesse modelo que eu estou falando aqui, por exemplo? Pode, mas não é fácil. Por exemplo, quando a gente fala de facas e martelos, o que gastam são as facas e os martelos, não o rotor em si. E é o que a gente faz. Nós temos facas e martelos reserva. Quando chega ao fim de vida útil, a gente para, arranca e faz a troca. E voltamos. Nós, de novo, não é regra de todas as plantas. Qual que é a nossa regra? Tá? E aí faz parte do nosso planejamento corporativo. Nós definimos. Parada programada tem um limite de 8 horas. Por que 8 horas? Que é o tempo estimado que a gente entende que é para fazer troca de facas e martelos. Ah, mas eu aproveitei fazer outro serviço. Vai ter que entrar nesse tempo. Entra nesse tempo. Se ele passar desse tempo, ele deixa de ser parada programada e passa a ser uma parada emergencial. Então, esse uptime, quando a gente fala, o nosso uptime é 90, mas a gente tem divisões. Uptime de manutenção, uptime operacional, uptime, né? Quanto que é a parada programada dentro disso? Por que isso? Para a gente poder identificar onde mais nos machuca e aí sim poder apertar o botãozinho correto. Onde que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar nas paradas programadas. Ah, minha troca de martelo não está conseguindo fazer em 8, está fazendo em 12. Por quê? O que a gente consegue melhorar no planejamento? Como eu posso ser mais eficiente nesse momento em que a gente está já programado para parar e tudo mais? Tem uma parada que ela é específica do setor sucroenergético, né? Ela é a nossa querida entre-safra. Segundo mal necessário. O primeiro é a parada programada e o segundo mal necessário, na sua opinião, é a entre-safra. É entre-safra. O meu convidado anterior me contou que as entre-safras estão cada vez mais curtas. Sim. E ele até me explicou o porquê. Queria só que você começasse falando pra gente, né, pensando nessa parada que é entre-safra, uma parada mais longa, onde você para de fato toda a planta produtiva, desafios que a gente vivencia só na entre-safra. São muitos os desafios, tá? Demais. E existe uma diferença muito grande também. Primeiro, acho que para a gente entender, né? A entre-safra ela existe não por causa da indústria, não por causa da planta industrial.
Essa sazonalidade, ela existe devido à característica da cana-de-açúcar, né? Período produtivo, né? Existe uma ou outra planta, né, que não tem entre-safra, que ela faz as manutenções no decorrer da safra, mas não é por opção, né? É porque não tem outro jeito. São regiões que chovem muito, onde você não consegue moer. Como nós falamos, a planta, ela só é lucrativa quando eu estou produzindo. Eu preciso produzir, né? Hoje, o que vem acontecido, né? Os nossos canaviais estão desenvolvendo, eu tenho mais cana, eu preciso melhorar a eficiência industrial para conseguir moer todo esse volume de cana. Então, eu só tenho duas maneiras de fazer isso. Ou eu aumento a moagem diária, mas eu tenho limitações dos equipamentos, ou eu estendo o tempo de safra. Eu começo antes e termino depois. É o que vem acontecendo nos últimos 2 anos. Nós viemos numa crise hídrica onde não tinha cana. 3 anos atrás, essa crise hídrica melhorou, o canavial cresceu, então hoje a gente tem cana. O desafio qual que é? Fazer uma entre-safra de qualidade num tempo curto. Amei sua frase. Vou pegar ela. Pode pegar. Fazer uma entre-safra de qualidade num tempo curto. Isso. Como? Primeiro, novamente, uma diferença das manutenções de hoje, da manutenção lá atrás, quando eu entrei no setor. Antigamente, desmontava-se tudo. Não quero saber o que está com barulho, o que está com problema. Eu vou desmontar porque tem que desmontar. O equipamento está lá, lindão. Trabalhou a safra inteira. Eu desmontava, olhava, opa, está tudo bem. Agora fecha. Fecho. E tem um negócio interessante na manutenção, que é o que a gente chama de curva da banheira, né? 70% dos equipamentos que eu abro, eu tenho chance de inserir um defeito nele quando eu abro. Então, se ele não tiver defeito nenhum, pode ser que se eu abrir, eu crio um defeito. Então, primeira coisa que vem mudando, né, e é o futuro. Para com isso. Eu tenho técnicas preditivas, novamente, que eu monitoro o equipamento. Ele acabou a safra sem me apresentar problema, por que eu vou abrir ele? Então eu não abro. Eu tenho um equipamento crítico, que o fabricante me fala que por determinado tempo, isso é pontual que nós temos que tratar, mas via de regra é medir. Ele não apresentou defeito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que hibernar. É garantir, porque ele parado, ele também quebra. Ele também danifica. Então eu tenho que ter um plano de hibernação. Acabou a Já safra. é outra pergunta que eu quero saber, mas daqui a pouco. Entendeu? Então o desafio hoje é ser assertivo, identificar falhas e escolher aquilo que eu vou mexer ou não. E nós temos uma necessidade muito grande que é parceria com fornecedores, né? Os nossos fornecedores também, né, os prestadores de serviço, de forma geral do setor, também têm que entender isso e também têm que desenvolver. Eles já sabem que a entre-safra vão ser curtas. Eles também têm que se reestruturar para poder atender, né, as unidades com qualidade no prazo que cada uma precisa. Eu já ouvi esse conceito de hibernação várias vezes. Às vezes o cliente fala, não vou mandar, eu não vou precisar trocar, eu hibernei o equipamento, né? Essa é a... Aí vem uma interrogação assim na cabeça. O que será que ele fez? Será que, né? Conta pra gente o que é esse conceito, né, de hibernar. O que é hibernar um equipamento? Existem técnicas de hibernação para cada tipo de equipamento, né? Caldeiras, por exemplo, caldeira é um problema, porque caldeira você tem, durante a safra, pressão, temperatura, água, sujidade, e aí você para de operar com ela. Se você deixar ela aberta, se você deixar ela de qualquer jeito, ela vai enferrujar e vai começar a ter problema de integridade. Esse é um exemplo. Os mais comuns, bomba, redutores, todos os locais onde tem o rolamento. Se o rolamento ficar parado na mesma posição, trava.
Às vezes ele não trava, mas o próprio peso do eixo no rolamento, ele faz uma marca. E a hora que começar a safra, às vezes é uma marquinha muito pequena. Esse rolamento, passando por essa marca, ele começa a bater, começa a descascar e estraga, né? Esse é um dos exemplos. Então, bombas, redutores, existem formas de você hibernar. Por exemplo, você completa o nível de óleo para garantir que toda a parte interna fique imerso a óleo. Mesmo que o equipamento não vá entrar em produção, ele vai ficar parado. Justamente, por isso que a gente fala hibernação, porque ele vai ficar parado. Mas ele não pode ficar parado, esquecido. Largado. Então, uma das ações é, pego uma bomba, eu completo o nível de óleo, certo? E, periodicamente, o que nós fazemos? Nós temos uma etiqueta, isso é meio padrão, né? Não só no nosso setor, que ela marca a posição do eixo. Então, periodicamente, eu tenho que ir lá, trocar a posição. Viro e paro numa outra posição, para garantir que eu não vou ter a pressão num único lugar. Eu já vi essa etiqueta, eu só não sabia o que era isso. Que era. Então, é controlado, entendeu? Então, de tempo em tempo, temos pessoas dedicadas a isso que só faz a hibernação. Existem outras formas, né? Existem, por exemplo, produtos que você coloca no óleo e esse produto, ele evapora. E quando ele evapora, ele cria uma camada por dentro do equipamento. Esse pode ser também uma das opções de hibernação. Mas é muito importante, porque outro dado bem interessante de safras. Às vezes a gente acaba a safra com os equipamentos numa condição boa, que nós monitoramos. Fazemos a entre-safra. Quando nós começamos a safra novamente, muitas vezes você começa com índice alto de quebras. Justamente por quê? Porque eu não fiz a minha hibernação de forma correta. Então, a hora que eu coloco esse equipamento para rodar, começa a dar problema. Ele começa a me dar problema. Entendeu? Eu já começo perdendo de 1-0. Quanta coisa que a gente precisa gerenciar, cuidar, controlar, para ter a nossa planta produtiva em pleno funcionamento, né? Com certeza. Marcos, eu queria que você conversasse com a gente um pouquinho sobre as ferramentas tecnológicas para o setor de manutenção. Como você está vendo até a chegada da inteligência artificial, né, também nesse segmento. Então, eu queria que você falasse parada e tecnologia. Bom, eu acho que um grande desafio nosso para as plantas no futuro, né? Que eu acho que isso é algo bem legal. Está chegando muito, não só IA, mas está chegando muitos produtos novos, materiais novos, né? Então, o futuro é isso. O que desse universo que tem em outros segmentos, né, que podem ser aplicados no nosso setor? Né? E, de novo, nós não estamos falando de inteligência artificial, nós não estamos falando de tecnologia, porque a gente tem, às vezes, um conceito errado de achar que tecnologia só está falando de eletrônico, só está falando de, né, coisa mirabolosa. E não é. Às vezes o simples fato de você ter um material diferente é uma tecnologia nova, né? Onde eu saio de um equipamento que dura uma safra só, eu faço uma aplicação, eu utilizo um material diferenciado, isso vai fazer com que ele dure, né, 2, 3 safras. E aí eu me lembro com maestria da importância da postura do profissional de manutenção ser aberta. Exatamente. Nós começamos falando disso, né, Marcos? Do quanto a sua virada de chave tem a ver com a tua vontade pessoal de mudança, sim. E, de certa forma, isso também remetendo a uma flexibilidade que o profissional precisa ter. Por quê? Estou te ouvindo aqui, estou imaginando. Chega um produto novo, chega uma tecnologia nova que às vezes não é um software, né? É uma mudança ali de plástico para metal ou metal para plástico. Né? E se a gente não tiver aberto a essas mudanças inevitáveis, o quanto o profissional pode atrasar ou prejudicar a performance da unidade, né? Será que eu estou exagerando, Marcos? Não. Às vezes você perde a oportunidade, né? Quando você não é aberto para o que está no mercado, muitas vezes você perde a oportunidade de desenvolver.
todo produto novo, todo equipamento novo tem uma curva, né, de conhecimento, uma curva de desenvolvimento. É óbvio que nem sempre tudo que chega de novo vai dar certo. Às vezes ele não dá certo agora, mas ele precisa de alguns ajustes. Isso também é um desafio. Por quê? Porque as nossas plantas, a grande maioria, não tem equipamentos reserva. Quando você coloca uma tecnologia nova, quando você coloca produtos novos na sua linha de produção, você pode tanto ter um resultado maravilhoso, como você pode ter desastroso. Falei a palavra falei por você, Marcos. Um desastre, tá? E é por isso que é muito interessante a gente ter, até para isso a gente ter processos, né? E algo muito importante para isso são processos de gerenciamento de mudanças, que a gente chama, né? E o que é um processo de gerenciamento de mudança? Toda vez que eu tenho uma ideia nova, que eu vou implementar algo novo, a gente tem pessoas envolvidas que vão sentar e vão discutir de forma formal prós, contras. E se isso acontecer? Qual vai ser meu plano B? Né? Isso minimiza o risco da gente ter grandes catástrofes, vamos dizer assim, né? Quando a gente faz alguns tipos de mudança. Óbvio, você tem que olhar onde já foi aplicado, né? Começar primeiro o que a gente chama de prova de conceito, né? Eu tenho um material novo, eu vou colocar em todas as minhas moendas? Não vou fazer isso. Vou fazer uma prova de conceito, coloco num local pequeno, testo, né? Mas sem dúvida nenhuma, você precisa ter essa mente, esse olho aberto para ver, poxa, o que dá para a gente aproveitar do que está aparecendo de novo e trazer bons resultados. Marcos, nosso último tema. Não passa rápido? Muito rápido. Eu sempre falo isso muito aqui, rápido. Que a gente começa e não percebe, né? Mas o último tema que eu quero bater um papo com você, conhecer teu ponto de vista, é sobre segurança. A segurança que é preciso envolver esses momentos de parada para manutenção, sejam paradas mais longas, como uma de entre safra, ou paradas emergenciais. O que você pode contribuir com a gente com essa temática de segurança, correlacionando com as paradas de qualquer natureza? Eu acho que tem, assim, relação direta, né? Assim como eu comentei que paradas têm relação direta com custo, né? Uma emergencial eu tenho um custo mais alto. Uma programada, o custo pode chegar a ser 5 vezes menor do que uma emergencial. Assim, exposição a riscos. Né? Quando eu tenho uma parada programada, né? E de novo, não é só a parada programada, quando eu tenho uma atividade sendo executada de forma planejada, a probabilidade, né, de risco em relação a acidentes é muito mais baixa. Né? Então, planejamento hoje é algo assim que envolve com tudo. Com eficiência, com custo e principalmente com segurança. Nós temos que pensar que, antes de mais nada dentro das nossas plantas, nós podemos ter 5.000 ativos, 6.000 ativos, mas o bem maior são as pessoas. Né? Ninguém vai para o trabalho, lecoide de manhã e fala, poxa, hoje eu estou indo para me machucar. Ninguém faz isso. Os acidentes acontecem, né? Não porque as pessoas querem, porque o ambiente, muitas vezes, são de risco e a gente não percebeu, a gente não colocou uma barreira, a gente não ajudou para que o acidente não acontecesse. Então, paradas programadas, assim, é essencial para a gente garantir segurança. Tá? Tanto programada quanto a entre safra. Planejou e cumpriu o que nós planejamos, é meio caminho andado para a gente evitar e a gente não deixar que aconteça nenhum acidente. Por fim, nós vamos falar com a juventude. Vamos lá. Essa moçada que está aí com vontade de fazer diferente, né? Essa moçada que está aí para contribuir. Queria que você falasse um pouquinho por que o universo da manutenção vale a pena. Manutenção é linda, né? Manutenção é
é algo assim muito interessante, é algo que exige da gente, né, dos profissionais, conhecimento, exige vontade de fazer diferente, né? Ninguém de manutenção aceita, quebrou, por que quebrou? Cara, a gente fica assim, poxa, mas por que quebrou? É a segunda vez, né? Tem alguma coisa errada, vamos investigar. É um negócio investigativo. Assim, quando acontece algum acidente, né, que tem toda aquela investigação, a manutenção também é isso, né? E, de novo, é um universo tão amplo que quem gosta de desafio, quem gosta de cada dia ter algo diferente, né, para se desenvolver, é um negócio que não tem fim. É um negócio muito bom. E mexe com todas as características de um profissional. Seja para resolver o problema, seja para pensar como não vai acontecer, não deixar acontecer o problema, né? Tecnologia, ficar de olho o que o outro setor está fazendo de diferente, o que meu concorrente está fazendo de diferente, né? Existe muita troca. Existe muita troca no setor. E, de novo, é um setor que está em desenvolvimento. Diferente de muitos setores, que é isso, é assim, não. O nosso setor, ele precisa, né, desenvolver. Ele está em desenvolvimento. Então, para quem tem esse perfil, é um universo inesgotável de conhecimento. Acho que é essa a mensagem maior. Muito bom. E quero que você pense nos temas que a gente caminhou por aqui. Se tem algum conteúdo que você planejou na sua cabeça quando a gente te convidou para estar aqui no Parada Programada, e que de alguma forma a gente pode não ter passado por ele. Dá tempo de você falar, de você abordar, de você trazer. Porque eu sei que quando a gente fala, vou participar, passa tanta coisa assim na cabeça da gente, né? A gente tenta fazer, se adiantar, vamos dizer assim, passa tanta coisa pela cabeça, né? Com certeza. Tem algum tema de manutenção que pode otimizar paradas que a gente acabou não falando, Marcos, e você acha importante? Eu só acho importante, né, frisar novamente, né? De novo, paradas é necessário, né? Mas o que a gente vem buscando muito, e acho que é o desenvolvimento dos próximos anos, né? O que nós vamos fazer de diferente para que a gente talvez precise ou consiga parar menos, né? Então, eu acho que sempre o olho no presente, que nós estamos fazendo agora, né? E o olho no futuro. O que nós vamos fazer de diferente? Né? A gente precisa desenvolver, a gente precisa estar melhores nos próximos anos do que a gente está hoje. E não tem nada de errado nisso, faz parte da vida isso. É né? o Essa inconformismo positivo, né? Inconformismo, exatamente. Né? Então, acho que isso que é o legal. É sempre o olho no presente, né? Mas aquele foco no futuro e... De novo, tem um universo de possibilidades, né? O que a gente precisa é pegar isso que está em algum lugar e conseguir aplicar hoje. Acho que é Marcos, legal. muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, por você compartilhar tanta experiência, respostas tão concatenadas, né? Gostei muito do nosso bate-papo. Te agradeço. Também gostei muito do bate-papo. Gostaria de agradecer o convite, né? Muito legal, satisfação. E, de novo, espero ter contribuído, né, com o pessoal que está assistindo aí e somar um pouquinho na vida de cada um. Com muito obrigado. certeza. E para você que ama essa temática de manutenção industrial e também é apaixonado por esse dia a dia que envolvem os equipamentos. O podcast Parada Programada é sempre um grande convite para você. Eu já estou te esperando com certeza no próximo episódio. Um beijo no seu coração e até o próximo Parada Programada.